Muito boa noite, meus amigos. Hoje eu venho contar para vocês a história, a lenda sobre um casal que tiveram um lindo filhinho, seu primeiro filho. Mas eles moravam em um local que ocorria boatos de ter lobisomens à solta, meus amigos. Olha, vamos rodar a vinheta. Bom, casal aparentemente comum, vida pacata, homem trabalhador, esforçado, mas que era uma pessoa antissocial. Não gostava muito de conversa com as pessoas, sempre de cabeça baixa, só dava mais atenção mesmo para sua esposa. E era do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Só que tinha uns dias do mês que ele não abria mão de fazer suas caminhadas na floresta. Um local assim de mata, minha gente. Bem retirado, lugar onde tinha montanhas, pedras enormes, várias pedras amontoadas assim, sabe, minha gente? E ele gostava dizia ele, que ia acampar, espairecer um pouco, e era a única coisa que ele não abria mão de fazer. E a esposa dele, muito diferente dele, já era conversadeira, gostava muito de passear, não parava em casa. Só que esse casal, até então, não tinha filhos, tá, minha gente? Só que como a maioria dos casais, sempre depois, lógico, vai vir um filhinho. E foi assim com eles, né? Com eles não foi diferente. Veio o filhinho deles, eles muito alegre, muito feliz, com seu primogênito, um filho homem. Só que os seus vícios, seus costumes de não parar em casa daquela mulher não cessou. Continuou da mesma maneira. Pegava seu filhinho e saía, como a gente diz, bater perna, né? Gostava muito de ir ao cinema, gostava muito de ir em festas e todo lugar ela estava ali com a criancinha. E o esposo continuou da mesma maneira, do trabalho para casa, mas sempre com seus passeios e passeios misteriosos, né? Porque nunca estava com ninguém, nunca ninguém via ele em lugar nenhum, conversando com ninguém e tal. Sempre daquele jeito fechado, né? Mas, meus amigos, teve um dia que essa mulher foi convidada para ir em um lugar bem distante. Era um encontro com amigas. E ela falou para ele: "Eu vou deixar a criança com você hoje". E ele falou: "Não, não. Essa é a semana de eu sair para os meus passeios, espairecer. Quero refrescar minha cabeça de tudo. Já trabalho todo santo dia e você sabe que eu não abro mão desse meu ritual, entre aspas, né, minha gente? Ritual". E ela falou: "Poxa, tá bom. Eu deixo a criança com alguém e vou com as minhas amigas". E foi ela. E ele também foi pro passeio misterioso dele. Só que eles moravam, minha gente, num local que ocorria boatos de haver lobisomem. E sempre acontecia coisas terríveis ali, com animais e até com pessoas. Mas não se assuste, eu já disse que é apenas uma lenda. Sempre acontecia coisas terríveis com animais, com pessoas, e o pessoal falava: "Isso é coisa de lobisomem". E um relato de uma pessoa diz que viu um cachorro enorme, bem forte, assim, alto, meio arcado, orelha pontuda, focinhudo, como se fosse um cachorro feroz, assim, bem grandão, bem gigante, fora do normal. E as pessoas falavam: "Isso é lobisomem. O que tá fazendo essas coisas é lobisomem". E aterrorizava alguns. E outros achavam que era besteira, como por exemplo esse casal que não tava nem aí, morava longe, retirado, mas estava sempre passeando, né? Aí, um certo dia, nenhum deles estava em casa, e aquela mulher, naqueles dias de noite de lua cheia, voltando para casa à tarde, com o seu bebezinho no colo. Quando ela viu de longe aquele cachorro enorme, e ela se assustou. E ela não acreditava em lobisomem. Por isso não parava em casa de jeito nenhum.
Ela não acreditava em lobisomem, mas sentiu medo, porque fosse um cachorro fora do normal, poderia sim atacá-la. E ela teve medo e foi andando assim às pressas. Foi andando com medo às pressas, e aquele cachorro enorme seguindo ela. E quando ela passou por aqueles pedregais, aquelas pedras enormes, e foi subindo, e com o bebezinho no colo, minha gente. E foi subindo aqueles pedregais com tanto sacrifício, mas conseguiu. E quando ela olhou assim para trás, vinha aquele cachorro correndo furioso, e ela viu que era realmente um lobisomem. E ela apavorada naquele desespero e com o bebezinho, e se enfiou numa brecha que tinha lá entre as rochas, meus amigos, e ficou apertada ali. E lógico que aquele cachorro enorme, aquele lobisomem com aquele corpo fora do normal, não ia conseguir entrar pelaquela brecha, nem pegar ela com o bebezinho. Mas ele tentando morder, tentando pegar ela, ele conseguiu arrancar um pedaço do cobertor da criança. E depois que ele viu que ele não conseguia pegá-los, já ia até já amanhecendo, ele tomou o rumo dele e foi embora. E ela conseguiu se livrar dele dessa maneira, se enfiando entre as rochas. Bom, quando amanheceu o dia, lógico que eles não se manifestam de dia, né? Assim diz a lenda do lobisomem. Ela foi para casa dela. No que ela chegou em casa, o esposo dela já estava lá. Já tinha chegado do passeio, dos acampamentos dele, que ele fazia. Acampava pelas florestas. Ele já tinha chegado em casa. E ela toda trêmula, toda chorando. Quando ela foi mexer com ele, que ele estava deitado na cama, foi mexer com ele, que foi contar para ele. E ele, o que foi? O que aconteceu com você? Que ela olhou para o jeito dele, para a feição dele. Os dentes dele estavam cheios de ferpo daquele cobertor da criança. E ela ficou horrorizada com aquilo. E viu que o esposo dela era o lobisomem. E ela começou a chorar. E ele também. Porque quando está transformado em lobisomem, eles ficam fora de si. Não reconhecem ninguém da família, não quer saber de nada, eles querem atacar. E ali, sem se transformar, ela contou para ele o que tinha acontecido. E ele pôde ver que ele esteve a um passo de acabar com a família dele, pegar o bebezinho e tudo. E eles ali chorando e se separaram. Ele sumiu para ela nunca mais ver nem rastro dele por aí. Nunca mais viu aquele homem. E ela levou a vida dela com o filho, sem sair por aí, bater perna com a criança, criando ele em casa, saindo quando é necessário, né, meus amigos? Mas sempre com aquele pavor daquela lembrança, que o próprio esposo se transformava em lobisomem e quase devorou ela e o filho. Meus amigos, essa é a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa um like. Quem gosta desse tipo de conteúdo e de coisas de rotina, se inscreva também. E logo vem coisas mais legais ainda, meus amigos. Porque o que eu quero trazer para vocês é entretenimento, é conteúdo bom, agradável. Tá bom, meus amigos? Fiquem todos com Deus e até a próxima!